Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, contando com a participação do jornalista Aziz Filho. Ministro, como é que o senhor recebe e responde essa crítica de que, mais ou menos da partidarização, mas que a nossa política externa era excessivamente ideologizada? Olha, eu sinceramente não creio nisso. Olha, o Brasil procurou, naturalmente, ter alianças e associações amplas. Nunca perdeu. Por exemplo, a União Europeia propôs uma parceria estratégica para o Brasil, nunca tinha proposto antes, né? Apesar do antecessor do presidente Lula, o presidente Fernando Henrique era um homem de projeção mundial, mas não propôs o Lula, propôs o governo do Lula. Os Estados Unidos propõem um diálogo global ao Brasil, que é do Brasil tratar não só dos temas regionais, mas dos temas que antigamente o Brasil era eventualmente chamado alguma coisinha da América do Sul, mas jamais para falar de Oriente Médio. E mesmo o acordo com o Irã, que muita gente criticou, na realidade foram os americanos que nos pediram. Foi o Obama que pediu ao presidente Lula, dizendo a ele: eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Né? Então, ao contrário, a posição do Brasil era muito valorizada, era uma capacidade de se relacionar com vários, de abrir os horizontes. O próprio comércio exterior do Brasil, quando veio a crise, isso até comentaristas conservadores disseram, o que ajudou o Brasil a segurar um pouquinho, em 2008, 2009 e depois mais tarde, era o fato que o nosso comércio é muito diversificado. Porque essa relação sul-sul, quer dizer, a relação com... ela foi próspera no sentido comercial, mas olha, produziu resultados. Eu posso dizer assim, num espaço de 7, 8 anos, varia um pouquinho, eu também não tenho os números exatos aqui comigo, mas, por exemplo, com países árabes, nossas exportações multiplicaram por 4. Sim. Né? E não, quem fala de ideologia? A Arábia Saudita é um país de esquerda, por acaso? Nós tivemos relações normais, como tivemos com o Catar, com os Emirados Árabes, como tiveram com o Irã. Agora, as pessoas que não conhecem, eles pintam um quadro que querem. Né? Por exemplo, uma revista publicou uma foto minha, né, ao lado da foto do Ahmadinejad, como se nós fôssemos os dois grandes inimigos de Israel. Ao mesmo tempo, o primeiro-ministro de Israel estava me pedindo, e eu fiz, pediu ao presidente Lula, acabou para mim, pedindo para que eu fosse ajudar na negociação entre Israel e a Síria, restabelecer negociações. Então o Brasil era visto e valorizado como um interlocutor válido. Sem falar na área comercial, que o Brasil teve um papel absolutamente central nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Posso puxar um pouquinho para cá, para as fronteiras internas? Eu queria saber a sua opinião. O senhor pintou aí uma situação do PT de grandeza na política externa, né? Política social também. Na política social, exatamente. Essa política externa só aconteceu porque o governo do PT foi o primeiro governo da história recente do Brasil que focalizou para valer, não é colocar uma coisinha no programa, para fazer um grande problema brasileiro, que é o da desigualdade. Sim. E qual é o senhor faz uma autocrítica, assim, como petista, como uma pessoa que participou desses dois governos, por que chegamos a essa situação? Quer dizer, o que aconteceu, em que momento, olha, na sua opinião, se perdeu tanto o rumo ao ponto de o PT hoje sofrer tanta rejeição, né? Apesar da liderança do presidente Lula. O presidente Lula é o mais... Mas é também muito rejeitado, né? Ele tem a liderança, mas é muito rejeitado. Mas enfim... E o PT tem enfrentado dificuldades. Há muita gente que resiste à quebra de padrões que vêm desde a época da escravidão e que caracterizam a sociedade brasileira, que é uma grande desigualdade. Mas o senhor não acha que houve algum erro em algum lugar? Não, eu acho o seguinte, há um problema muito grave no sistema político brasileiro, e eu tenho sempre dito isso também, e eu acho que isso deveria fazer parte de qualquer campanha, que é a mudança do sistema eleitoral no Brasil, né? Para valer, inclusive, se necessário, com uma Assembleia Constituinte, porque você não pode esperar... Que mudança o senhor defende? Que modelo o senhor defende? Eu não tenho um modelo, claro. Eu acho que se tem mais de um modelo, você poderia ter uma... O senhor é parlamentarista? Não. E, sobretudo, não parlamentarismo como golpe, né? Quer dizer, você cada vez que tem um problema e quer evitar que alguém ganhe, como aconteceu com o Jango, e querem fazer de novo, porque ninguém está querendo fazer parlamentarismo porque acha que é um modelo mais eficiente. Mas essa crítica ao sistema político que o senhor tem, que o senhor ainda não explicou direito, mas eu vou embutir a pergunta aqui. É um poder econômico. O senhor acha que o PT tem, e se o senhor acha que o PT tem, que essa crítica existe no PT, por que não se tomou uma iniciativa para mudar o sistema durante os 4 mandatos do PT? Foi um tempo bastante grande, né, para fazer alterações e propostas no país. Porque o Brasil é um país com muitos problemas, né? Então você tem que se dedicar a algumas prioridades. Eu não posso julgar, porque eu não era, enfim, você sabe, eu fui ministro do PT, etc., mas eu mas eu vejo, digamos assim, que na hora que você tinha que tomar uma decisão importante, fazer um Minha Casa Minha Vida, ou fazer um PAC,
ou fazer alguma coisa dessa, a prioridade tinha que ser colocada nisso, mais do que, digamos assim, numa reforma política. Esse aqui é o problema. Claro que, em retrospecto, você pode dizer, bom, teria sido muito bom, eu acho, talvez. Não na eleição, Lula não teria condição, quando foi eleito a primeira vez, mas na reeleição, talvez sim, pudesse ter tentado fazer isso. O senhor acha que Lula... É mais fácil você dizer isso quando passa. Ministro, O Brasil tinha que combater a inflação, encontrou uma inflação altíssima, né? Encontrou uma desigualdade brutal com relação à qual não se fazia nada. Então ele foi mexendo nessas coisas que eram mais vitais. Ministro, há uma crítica feita pela esquerda, ao PT, dos setores da esquerda, de que o PT, para chegar ao poder e para ascender, né, ao poder, fez muitas concessões, fez muitas alianças que obrigaram a fazer muitas concessões. E essas concessões impediram que o PT implantasse um programa com mais coerência no governo, abrindo mão de algumas reformas importantes, como a reforma do sistema financeiro, como a reforma agrária, como, enfim, outras reformas que se impõem. Ou seja, o senhor acha que o PT se desfigurou por conta dessas alianças? E o senhor acha que o presidente Lula, nessa retomada dessa caminhada em direção à presidência da República, deva ser mais criterioso nas alianças? Quem sou eu para dizer o que o presidente Lula deve fazer, né, quando ele ganhar as eleições? Se deixarem ele lá, eu tenho quase certeza que ele ganhará. Mas o que eu vejo é o seguinte, volto a dizer, é um problema do sistema político como existe no Brasil. Você tem um sistema presidencialista, o Lula eleito com maioria absoluta no segundo turno, mas com maioria absoluta folgada, nos dois casos, e, ao mesmo tempo, um Congresso em que ele tem o quê? Mesmo indo além do PT, os outros partidos de esquerda, ou vagamente simpatizantes com a esquerda, são o quê? 25%, 30%, talvez no máximo, 28%. Então, você tem que fazer. E o pior não é isso. Mas porque, deixa eu terminar o raciocínio, gente, porque senão não dá. O problema não é só isso, é que você não se trata de fazer uma aliança com um partido que seja ideologicamente um pouco diferente. Isso é possível. Isso acontece na França, acontece na Alemanha. A Merkel agora está negociando. O problema não é esse. O problema é que no Brasil você tem que negociar para ter uma maioria com interesses puramente clientelistas. Essa é a realidade que enfrentou o Fernando Henrique e é a realidade que enfrentou o presidente Lula também. Mas por quê? Porque o sistema eleitoral é de tal maneira que ele fomenta esse tipo de... A maneira como o sistema é feito não é um sistema perfeito, né? A gente está vendo a crise que a Alemanha, a dificuldade que a Alemanha está passando agora, embora muita gente diga, sempre se diz que muita gente diz que o sistema alemão seria o melhor, etc. e tal. Então, está vendo, não há para sistema perfeito. Obviamente, um sistema não evita que suba um candidato. A Marine Le Pen podia ter ganhos na França. Isso não é o sistema que vai evitar que isso ocorra. São outros fatores mais profundos. Mas você pode diminuir, sim, o peso do poder econômico. Eu acho que isso tem que ser diminuído pelo lado da oferta, pela proibição do financiamento, não só de empresas, mas agora, por exemplo, liberaram um pouco pessoas que tenham muito dinheiro. Sem limite, pessoa física pode fazer contribuição sem limite. Eu acho isso tudo muito discutível, mas não só do lado da oferta, mas do lado da demanda. A eleição é muito cara no Brasil. Eu nunca fiz esse estudo, e até me penitencio, não tenho instrumentos hoje para penitencio, não gostaria de ter feito, sobre a comparação, porque eu duvido que num país, digamos, de peso, fora talvez os Estados Unidos, que é um caso muito à parte, tenha uma eleição mais cara que a do Brasil. Dois temas internacionais ainda, ministra, eu queria falar sobre a questão da liderança do Brasil. O presidente Lula tinha uma liderança forte, regional e também mundial. Me parece, eu não sei se o senhor concorda com isso, que ainda que tenha uma posição antagônica do presidente Lula, o presidente da Argentina, o Macri, vem assumindo essa liderança na América Latina de alguma maneira. Ou o senhor acha que não? Não, o Macri pode gostar de alguma Brasil. A Argentina passou a ter um peso um pouco maior. Olha, nem que queira, não pode, porque, digamos, a ideologia que ele segue não arregimenta, entendeu? A grande diferença do presidente Lula é que, como dizia, diziam isso, então, o presidente Lula, eu ouvi isso de pessoas, é a única pessoa que consegue ser amigo, falar com Bush e falar com Chaves, ou falar com, enfim, eu vou fazer Uribe e falar com Correia. Um intervalo, mas eu vou deixar uma outra pergunta. Eu queria no próximo bloco que o senhor analisasse para a gente um pouco essa onda conservadora que varre o mundo, qual é a matriz disso, para onde vamos caminhar e por que isso está acontecendo. O Jogo do Poder volta em um minuto.